A vibração do meu celular cortou o silêncio tenso da sala de reuniões como um raio em céu azul. Estávamos no meio da apresentação trimestral de marketing, um momento crucial para a minha carreira. Eu, Ana, 32 anos, profissional da área em São Paulo, havia dedicado semanas a cada slide, a cada palavra do meu discurso. Aquele projeto era o meu bebê, e eu estava confiante de que ele impressionaria a diretoria. Ignorei a primeira vibração, focada nos olhares atentos dos meus colegas e superiores. Mas o toque insistente se repetiu e uma ponta de ansiedade começou a me picar. Quem estaria me ligando com tanta urgência? Olhei discretamente para o visor. Escola do Lucas. Meu estômago se contraiu. Lucas, meu filho de 7 anos, raramente me ligava durante o horário de trabalho. Algo não estava certo. Pedi licença com um aceno de cabeça, tentando disfarçar o nervosismo crescente, e me afastei para o canto da sala. Respirei fundo antes de atender. Alô, dona Marta? A voz da diretora da escola soou preocupada do outro lado da linha. Ana, preciso que você venha para o Hospital Albert Einstein o mais rápido possível. O Lucas teve uma crise de asma muito forte durante a aula de educação física e precisou ser levado para a emergência. O mundo ao meu redor pareceu girar. A apresentação, os gráficos coloridos projetados na tela atrás de mim, tudo perdeu o sentido em um instante. A palavra emergência ecoou na minha mente, carregada de um peso terrível. Meu Deus, mas como? Ele estava bem hoje de manhã. Consegui balbuciar, a voz embargada pela emoção. Dona Marta tentou me tranquilizar, explicando que a equipe médica já estava cuidando dele, mas que seria importante eu chegar o quanto antes. Sem pensar duas vezes, interrompi a reunião, pedindo desculpas atropeladamente aos meus colegas e superiores. Peguei minha bolsa e meu casaco com as mãos trêmulas, sentindo todos os olhares fixos em mim. Uma mistura de preocupação e curiosidade. É o meu filho. Ele está na emergência. Foi tudo o que consegui dizer antes de sair da sala, correndo pelos corredores da empresa como se minha vida dependesse disso. No carro, a caminho do hospital, o trânsito da Marginal Pinheiros parecia mais lento e caótico do que nunca. Meu coração martelava no peito e as lágrimas ameaçavam cair a cada semáforo fechado. Tentei controlar a ansiedade, respirando fundo e repetindo para mim mesma que tudo ficaria bem, mas a imagem de Lucas, pálido e com dificuldades para respirar, não saía da minha cabeça. A lembrança da última crise de asma, o medo nos seus olhinhos. Eu precisava chegar até ele o mais rápido possível. Presa em meio a uma lentidão exasperante, lembrei dos meus pais. Eles moravam em um bairro relativamente próximo ao hospital, cerca de 15 minutos de carro, sem o trânsito da marginal. Peguei o celular novamente, as mãos ainda tremendo, e disquei o número da minha mãe. Talvez eles pudessem ir até lá, dar um apoio ao Lucas enquanto eu tentava atravessar aquele mar de carros. Pelo menos ele não ficaria sozinho. A esperança, mesmo que pequena, acendeu uma luz no meio da minha angústia. Com a respiração quase suspensa, esperei que minha mãe atendesse. O telefone tocou algumas vezes antes que a voz dela ecoasse do outro lado da linha, em um tom casual que me pareceu deslocado com a urgência do momento. Alô, Ana, aconteceu alguma coisa? Mãe, sou eu. Preciso da sua ajuda. O Lucas, ele teve uma crise de asma muito forte na escola e foi levado para a emergência do Albert Einstein. Falei atropeladamente, tentando controlar o tremor na voz. A cada palavra, a ansiedade apertava mais meu peito. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro que me soou incrivelmente irritante naquele momento. Ah, Ana, que chato. Mas agora estamos no meio de tanta coisa aqui com os preparativos para o noivado da Camila. A voz da minha mãe carregava um tom de aborrecimento, como se eu estivesse ligando para atrapalhar algo extremamente importante. Senti um balde de água fria me atingir em cheio. Como ela podia estar falando de festa de noivado quando o neto dela estava em um hospital? Mãe, não é que chato. É uma crise de asma grave. Ele está na emergência. Vocês não podem ir até lá? Eu estou presa no trânsito e vou demorar muito para chegar. A urgência na minha voz era palpável, mas parecia não surtir efeito. Ir para aí agora?
Ana, você sabe que hoje o dia está uma loucura. A decoradora acabou de chegar para ver os arranjos do salão. O buffet precisa de uma confirmação final. E seu pai foi buscar o vestido da Camila na costureira. Não dá para simplesmente largarmos tudo. O tom da minha mãe era firme, como se a prioridade fosse óbvia e eu estivesse sendo irracional por sequer questioná-la. Respirei fundo, tentando manter a calma e não explodir de raiva. Mãe, por favor, é o Lucas. Ele é seu neto e está sozinho em um hospital. Eu estou quase 40 minutos de distância, presa nesse trânsito infernal. Ele precisa de alguém da família lá. Implorei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Ai, Ana, você sabe como o Lucas é dramático? Tenho certeza de que não é nada demais. Provavelmente só um susto. E também, se você não superprotegesse tanto esse menino... A voz da minha mãe carregava uma ponta de irritação, como se a culpa pela crise de asma do meu filho fosse minha. Aquela insinuação me atingiu como um tapa. Mãe, ele está com dificuldade para respirar. A diretora da escola ligou desesperada. Não é hora de falar sobre superproteção. Por favor, só vão até lá. Fiquem com ele até eu chegar. Minha voz já estava embargada pelo choro e pela frustração. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir o barulho de vozes ao fundo, provavelmente a agitação dos preparativos para a festa. Finalmente, minha mãe suspirou novamente. Ana, querida, você sabe que hoje é um dia muito importante para a Camila. Ela está tão animada com tudo isso. Será que o Pedro não pode ir? Ele não está trabalhando hoje? Mãe, o Pedro está em uma reunião fora da cidade. Eu já disse isso. Por favor, é o seu neto que está precisando de vocês. Ele está sozinho e assustado em um hospital. A minha paciência estava se esgotando. A insensibilidade da minha mãe era inacreditável. Ai, Ana! Ela respondeu com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Você sabe que hoje é um dia crucial. A florista acabou de trazer as amostras. Seu pai está quase chegando com o vestido. Não podemos simplesmente sair correndo agora. A Camila ficaria tão chateada. Mordi o lábio com tanta força que senti uma pontada de dor. Não era o momento de discutir, mas a frieza da minha mãe me deixava perplexa. Mãe, é o seu neto que está na emergência, consegui dizer, a voz quase um sussurro. Já sabemos como o Lucas é. Ela respondeu com uma leveza que me deu calafrios. Com certeza é só um pequeno susto. O médico já nos disse que a asma dele é mais ansiedade do que outra coisa. Se você não o superproteger tanto, não conseguia ouvir mais. Aquelas palavras cruéis, a total falta de empatia. Senti uma raiva fria percorrer minhas veias. Eu preciso ir, mãe. Falei, a voz embargada. Sem esperar uma resposta, desliguei o telefone, sentindo um nó doloroso se formar na minha garganta. Aquele telefonema tinha sido um balde de água fria, mas também um doloroso lembrete de onde eu realmente me encaixava na hierarquia da minha família. Enquanto dirigia com o coração apertado, as palavras da minha mãe ecoavam na minha mente, carregadas de uma insensibilidade que me cortava como uma faca. Estamos ocupados com a Camila. Aquela frase, tão simples e direta, resumia a dinâmica da minha família há anos. Não era novidade, mas a frieza com que foi proferida no momento em que meu filho estava em um hospital era particularmente dolorosa. As lembranças começaram a fluir, como um filme antigo passando pela minha cabeça. Eu sempre soube que Camila era a preferida. Desde pequena, era evidente o brilho especial nos olhos dos meus pais quando olhavam para ela, a atenção redobrada em seus feitos, a preocupação imediata em suas necessidades. Eu, Ana, a filha mais velha, sempre fui a responsável, a independente, aquela que se vira sozinha. Lembro-me vividamente de quando eu tinha uns 15 anos e ganhei uma bolsa de estudos integral para uma universidade federal renomada. Era o meu sonho, a realização de anos de estudo e dedicação. Cheguei em casa radiante, ansiosa para compartilhar a notícia com meus pais. A reação deles foi morna. Um que bom, querida, distraído, enquanto estavam absortos em organizar os detalhes da festa de aniversário de 12 anos da Camila, que aconteceria no fim de semana seguinte. Naquela mesma semana,
Camila foi selecionada para um concurso de talentos local e a casa se transformou em um centro de treinamento intensivo, com aulas de canto, dança e teatro. Minha conquista, que para mim era tão significativa, pareceu se perder em meio ao furacão Camila. Na minha formatura da faculdade, um dia que deveria ser de celebração e orgulho para toda a minha família, meus pais chegaram no meio da cerimônia. A desculpa? O ensaio geral da peça de teatro de Camila, que estava no ensino fundamental, havia se estendido mais do que o previsto. Perdi a oportunidade de tirar fotos com eles antes da solenidade, de receber seus abraços calorosos no momento em que peguei meu diploma com honras. Mais uma vez, o mundo girava em torno de Camila. Ao longo dos anos, foram inúmeros os momentos em que meus feitos e minhas necessidades foram colocados em segundo plano. Uma apresentação importante no trabalho coincidia com a aula de violino da Camila. Uma viagem que eu havia planejado com amigos. Justamente no fim de semana do festival de dança da Camila. Um resfriado forte que me deixou de cama. Ah, Ana, se cuida. Mas não se esqueça de buscar a Camila na escola. As desculpas eram sempre as mesmas, carregadas de uma prioridade implícita e inquestionável. É que a Camila precisa mais. Eu cresci aceitando essa dinâmica, tentando me contentar com as migalhas de atenção que recebia. Me esforçava para ser uma boa filha, para tirar boas notas, para ser independente e não dar trabalho, na vã esperança de um dia ser vista e valorizada da mesma forma que minha irmã. Mas a verdade é que, por mais que eu me esforçasse, parecia haver um muro invisível entre mim e o amor incondicional dos meus pais. E agora, aos 32 anos, com uma carreira que construí com muito trabalho e um filho que amo mais que tudo, a dinâmica familiar continuava a mesma. A diferença é que, além da constante negligência emocional, eu também havia me tornado a principal responsável pelo sustento financeiro deles. Uma ironia cruel, não? Eu, a filha independente, sustentando os pais que sempre priorizaram a outra. Aquele telefonema com a minha mãe, com sua preocupação exclusiva com a festa de noivado da Camila, foi apenas mais um doloroso lembrete dessa amarga realidade. E naquele momento, dirigindo apressadamente para o hospital, com o coração em pedaços, uma certeza sombria começou a se formar dentro de mim. Algo precisava mudar. Aquele padrão de priorização da Camila não se limitava apenas à atenção e ao tempo dos meus pais. Ele se estendia, de forma ainda mais palpável e onerosa para mim, ao âmbito financeiro. Tudo começou há cerca de 5 anos, quando o negócio do meu pai, uma pequena loja de eletrônicos no centro da cidade, começou a enfrentar dificuldades. As vendas caíram, os custos aumentaram e, de repente, eles se viram em uma situação financeira delicada. Lembro-me da ligação do meu pai, a voz embargada pela preocupação. Ele me explicou a situação, dizendo que era apenas uma fase passageira, um pequeno contratempo. Pediu minha ajuda, um empréstimo para cobrir algumas despesas urgentes e manter a loja funcionando. Como negar um pedido do meu próprio pai? Mesmo com as minhas próprias contas e responsabilidades, senti que era meu dever ajudá-los. Afinal, eram meus pais. O que começou como uma ajuda pontual, um empréstimo com a promessa de ser pago em alguns meses, logo se transformou em uma constante. Todo mês surgia uma nova despesa urgente e inesperada. Um problema com o carro, uma reforma necessária na casa, contas médicas que não estavam cobertas pelo plano de saúde. E eu, me sentindo culpada por ter uma situação financeira mais estável que a deles, sempre acabava cedendo. A cada transferência bancária, a cada cheque enviado, uma ponta de ressentimento começava a brotar dentro de mim, mas eu a sufocava, convencida de que estava fazendo a coisa certa. Enquanto eu me desdobrava para cobrir os gastos dos meus pais, a situação de Camila era completamente diferente. Ela sempre teve todos os seus caprichos e desejos atendidos sem questionamentos. Queria fazer um curso de culinária caro? Meus pais bancavam. Sonhava em abrir uma loja de artesanato? Lá ia o dinheiro deles, sem nenhuma garantia de retorno. E é claro, quando a loja faliu em menos de 6 meses, quem acabou ajudando a Camila a se reerguer? Eu mais uma vez, agora com um noivado repentino com um rapaz que eles mal conheciam,
A extravagância atingiu um novo patamar. A festa seria em um salão de eventos luxuoso, com buffet renomado, decoração floral elaborada e um vestido de noiva que, pelo que minha mãe havia mencionado, custava uma pequena fortuna. E quem estava arcando com a maior parte dessas despesas? Eu, é claro. Pedro sempre se mostrou muito preocupado com essa situação. Ele via o quanto eu me esforçava, trabalhando longas horas para dar conta das minhas responsabilidades e ainda sustentar os meus pais e financiar os sonhos da Camila. Ele percebia a falta de reciprocidade, o quanto meus pais se aproveitavam da minha generosidade sem sequer demonstrar um mínimo de gratidão ou consideração. Várias vezes, Pedro tentou conversar comigo, sugerindo que eu estabelecesse limites, que parasse de ser o caixa eletrônico da minha família. Ele argumentava que eu estava sacrificando a nossa própria qualidade de vida, os nossos planos para o futuro, em prol de uma dinâmica familiar tóxica e desequilibrada. Mas eu sempre encontrava uma desculpa, uma justificativa para não contrariar meus pais. A saúde delicada do meu pai, o aniversário de casamento deles, a necessidade de manter a paz familiar. Qualquer coisa servia para evitar o confronto. No fundo, eu me agarrava à vã esperança de que, ao ajudá-los financeiramente, eu finalmente ganharia o amor e a aprovação que tanto ansiava. Eu queria ser vista como a filha generosa, a bem-sucedida, aquela que cuida da família. Mas a verdade, que agora me atingia com força total enquanto eu dirigia para o hospital, era muito mais sombria. Meus pais me viam mais como uma fonte inesgotável de recursos do que como uma filha que merecia amor, respeito e consideração. E Camila, a filha preferida, continuava a brilhar sob os holofotes da atenção e do apoio financeiro incondicional. Finalmente, avistei a placa azul e branca do Hospital Albert Einstein. Estacionei o carro no primeiro lugar vago que encontrei, desliguei o motor bruscamente e saí correndo em direção à entrada da emergência. Meu coração ainda batia acelerado e a ansiedade me corroía por dentro. Na recepção, falei com a primeira enfermeira que vi, a voz embargada pela pressa e pela preocupação. Meu filho, Lucas. Ele foi trazido para cá com uma crise de asma. A enfermeira, com um olhar compreensivo, digitou rapidamente no computador e me indicou o caminho. Emergência pediátrica, sala de observação número 3. Pode seguir por este corredor. Segui as instruções apressadamente, o som dos meus sapatos ecoando pelo chão frio do hospital. A cada passo, a tensão aumentava. O que eu encontraria? Como estaria o meu menino? A imagem dele pálido e sem ar me assombrava. Ao chegar à porta da sala número 3, hesitei por um instante, respirando fundo para tentar me acalmar. Então, abri a porta devagar e entrei. A cena que vi partiu meu coração. Lucas estava deitado em uma cama pequena, cercado por aparelhos e fios. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto e o monitor ao lado da cama emitia bips constantes, marcando seu ritmo cardíaco. Ele parecia tão pequeno e vulnerável ali. Me aproximei da cama com cuidado, o coração apertado de dor. Ele estava de olhos fechados, e sua respiração parecia um pouco mais calma do que eu havia imaginado. Sentei-me na cadeira ao lado da cama e peguei sua pequena mão na minha. Estava fria e suada. Alguns segundos depois, seus olhinhos se abriram lentamente. Ao me ver, um brilho de alívio surgiu em seu rosto pálido. Ele tentou sorrir, mas a máscara de oxigênio dificultou o movimento. Mamãe! Ele sussurrou, a voz abafada pela máscara. As lágrimas que eu tanto havia tentado conter finalmente rolaram pelo meu rosto. Meu amor, estou aqui. Está tudo bem agora? Consegui dizer, a voz embargada pela emoção. Apertei sua mão com carinho, sentindo um misto de alívio e culpa por não ter chegado antes. Ele moveu os lábios tentando falar. Os vovôs, eles disseram que iam me levar para ver o filme do Homem-Aranha hoje. A inocência na sua voz me atingiu como uma flecha. Eu havia me esquecido completamente da promessa que meus pais tinham feito. Engoli em seco, tentando disfarçar a tristeza e a raiva que me invadiam naquele momento. Eles tiveram um compromisso, meu amor, mas a mamãe está aqui agora. Eles vão vir depois, tá?
Tentei tranquilizá-lo, embora soubesse que a probabilidade disso acontecer era mínima. Lucas assentiu devagar, os olhinhos fixos nos meus. Parecia entender, com sua inocência infantil, o significado de compromisso na nossa família. Um compromisso que, invariavelmente, o colocava em segundo plano. Um pediatra se aproximou para examinar Lucas. Ele auscultou seus pulmões, verificou o nível de oxigênio e me explicou que a crise havia sido mais severa do que o habitual. Ele precisará ficar em observação até amanhã de manhã, pelo menos. Precisamos monitorar a resposta à medicação e garantir que a respiração dele se estabilize completamente. Assenti, absorvendo as informações e assinando os papéis da internação que o médico me entregou. Enquanto conversávamos sobre os cuidados com Lucas, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Pedro. Enquanto assinava os últimos papéis e ouvia as instruções do médico sobre os horários da medicação de Lucas, senti meu celular vibrar no bolso da calça. Era uma mensagem de Pedro. Abri o aplicativo de mensagens com uma ponta de esperança. Peguei o primeiro voo de volta. Chego em umas 3 horas. Seus pais estão aí? Um misto de alívio e tristeza me invadiu. Alívio por saber que Pedro estaria comigo em breve para me dar apoio e para ver o filho. Tristeza por ter que responder com a verdade, aquela verdade amarga que parecia me perseguir naquele dia. Digitei um simples não como resposta e guardei o celular novamente sem energia para explicar os detalhes da conversa com minha mãe. Mal tinha terminado de falar com o médico, uma notificação bancária surgiu na tela do meu celular, interrompendo meus pensamentos. Era um alerta da conta conjunta que eu mantinha com meus pais, criada especificamente para emergências familiares. Meu coração deu um salto. Não havíamos tido nenhuma emergência familiar recente que eu soubesse. Desbloqueei o celular e abri a notificação. Meus olhos percorreram as poucas linhas na tela e uma onda de confusão e apreensão me atingiu. Retirada efetuada com sucesso. R$ 3.800, conta conjunta família. R$ 3.800, um valor considerável. Essa conta havia sido criada há alguns anos, quando meu pai teve os primeiros problemas com a loja. A ideia era que fosse um fundo para imprevistos, para situações realmente necessárias. Tínhamos combinado que qualquer saque significativo seria comunicado a mim previamente. Era uma questão de transparência e responsabilidade. No entanto, nos últimos meses, as retiradas dessa conta haviam se tornado mais frequentes, e as explicações do meu pai cada vez mais vagas e evasivas. Ele mencionava pequenos reparos na casa, contas inesperadas. Eu sempre acabava acreditando, tentando não questionar demais. Afinal, eram meus pais. Mas agora, naquele momento, com meu filho deitado em uma cama de hospital, lutando para respirar, aquela notificação de saque me pareceu um mau presságio. Para que eles precisariam de quase R$ 4.000 naquele exato momento? Teria algo a ver com a festa de noivado da Camila? A pergunta pairou na minha mente, carregada de uma crescente desconfiança. Segurei a mãozinha de Lucas com mais força, observando seu sono induzido pela medicação, enquanto uma sombra de preocupação se estendia sobre meus pensamentos. Quase por instinto, enquanto Lucas dormia tranquilamente sob o efeito da medicação, peguei meu celular novamente. Abri o Instagram, deslizando pelo feed sem muita atenção, até que uma foto chamou minha atenção. Era uma publicação recente de Camila. A imagem mostrava meus pais radiantes, sorrindo e levantando taças de champanhe em um ambiente que parecia ser uma joalheria elegante. Camila estava ao lado deles, com um sorriso largo e um brilho nos olhos. A legenda da foto me atingiu como um soco no estômago. Escolhendo a surpresa. Faltam 3 dias para o grande anúncio. Noivado perfeito, família feliz. Olhei para a data e hora da publicação. Havia sido postada há exatamente 22 minutos. 22 minutos atrás, enquanto meu filho lutava para respirar em uma cama de hospital, meus pais estavam brindando e celebrando com a minha irmã. Provavelmente usando o dinheiro que eles acabavam de sacar da conta que eu mantinha com tanto esforço. Uma onda de raiva fria percorreu meu corpo. Não era uma raiva explosiva, mas sim uma fúria silenciosa e cortante.
como um cristal fino desenvolvendo uma rachadura lenta, mas inevitável. A hipocrisia daquela imagem, a completa falta de consideração com a situação do meu filho, era demais para suportar. Naquele exato momento, como se o universo estivesse conspirando para me torturar, meu celular tocou novamente. Era minha mãe. Hesitei por um segundo antes de atender, tentando controlar a voz para não transparecer a raiva que me consumia. Alô, Ana? Tudo bem por aí? Ela perguntou com um tom de voz que tentava soar preocupado, mas que não me enganava. Sim, mãe. O Lucas está dormindo agora. O médico disse que a crise foi forte, mas ele está estável. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Que bom, querida. Fico mais tranquila. Mas então, você poderia me fazer um favorzinho? Ela continuou, e eu já sabia o que viria a seguir. Qual seria? Perguntei, já me preparando para o pior. É que a decoradora ligou agora há pouco. Ela disse que para o salão não ficar vazio, precisaremos de mais alguns arranjos de flores. Sabe aqueles grandes, com rosas importadas que a Camila tanto queria? Então, você poderia transferir mais uns 10 mil reais para a conta? Precisamos de mais 6 arranjos do que tínhamos calculado. Olhei para Lucas novamente. Seu peito subia e descia com dificuldade, mesmo durante o sono. A máscara de oxigênio embaçava levemente a cada expiração. 10 mil reais para flores. Rosas importadas. Enquanto meu filho lutava para respirar, a prioridade deles era garantir que a festa da Camila tivesse a decoração perfeita. Para as flores, mãe? Consegui perguntar, a voz quase inaudível, soando estranhamente calma até para mim mesma. A ironia da situação era quase cômica, se não fosse tão trágica. Sim, Ana, para as flores. A Camila faz questão daqueles arranjos grandes, sabe? Com as rosas que vêm da Colômbia. E a decoradora disse que precisamos de mais 6 do que tínhamos planejado inicialmente para o salão ficar bem cheio e bonito. A voz da minha mãe era animada, como se estivesse falando sobre algo trivial e prazeroso. Olhei novamente para Lucas, para o tubo fino que entrava em suas narinas, para o monitor que bipava incessantemente ao seu lado. Aquele era o meu mundo naquele momento, a fragilidade do meu filho, a minha angústia. E do outro lado da linha, minha mãe falava sobre flores importadas para uma festa. Mãe! Comecei tentando manter a calma, mas sentindo a frustração borbulhar dentro de mim. Mãe, você ouviu o que eu disse antes? O Lucas está no hospital. Houve um breve silêncio, seguido por um suspiro impaciente. Sim, Ana, claro que ouvi. Mas e aí? Como ele está? O tom da minha mãe era de quem pergunta por mera formalidade, sem real interesse na resposta. Ele está em observação, mãe, com oxigênio. O médico disse que a crise foi severa desta vez. Tentei enfatizar a gravidade da situação na esperança de que ela finalmente entendesse. Ah, mas ele está bem, não está? Já passou, não é? Você sabe como esses médicos são alarmistas, sempre exagerando as coisas. A minimização da minha mãe era revoltante. Como ela podia ser tão fria e indiferente? Fechei os olhos por um instante, tentando encontrar palavras que não fossem um grito de raiva e desespero. Não, mãe. Não está tudo bem. Ele está tendo dificuldade para respirar e está perguntando pelos avós. A última parte saiu quase como uma súplica. Manu, querida, você sabe que não podemos sair agora. Está tudo tão corrido por aqui. Falta tão pouco para a festa. A Camila está tão ansiosa. No fundo, pude ouvir a voz da Camila, abafada, mas nítida o suficiente para me fazer estremecer. Mãe, é a Manuela? Pergunta para ela se ela já viu as fotos do bolo que a confeiteira mandou. Preciso da opinião dela urgente. Minha mãe abafou o microfone com a mão, mas consegui ouvir sua resposta para Camila. É a Ana. Está com o Pedro no hospital. Aquela asma de novo? A entonação da minha irmã era de puro aborrecimento, como se meu filho estivesse propositalmente causando um transtorno no dia da sua importante festa. Mãe, insisti quando Regina voltou ao telefone. Eu não posso fazer mais transferências hoje. Estou no hospital e este é o seu neto. A frase saiu carregada de uma amargura que eu não conseguia mais esconder. Ah,
O seu filho é exatamente como você? Minha mãe me interrompeu com aquele tom cortante que ela reservava especialmente para mim, para me colocar no meu devido lugar, sempre buscando atenção nos momentos mais inoportunos. Pelo menos você poderia tê-lo criado com mais caráter. A linha ficou em silêncio por um instante. Não porque ela tivesse se calado, mas porque algo dentro de mim simplesmente parou de processar as palavras que continuavam saindo da sua boca. Era como se um circuito tivesse se queimado no meu cérebro, me protegendo daquela avalanche de crueldade. Ao fundo, ainda conseguia ouvir a voz irritada de Camila chamando por Regina, algo sobre a cor de um vestido. Mãe, eu preciso desligar agora. O médico está voltando, menti, sentindo um nó se formar na garganta. Eu precisava me afastar daquela voz, daquela frieza que me paralisava. Tenho que ir, Ana, disse Regina, finalmente, a voz agora apressada. Sua irmã precisa da minha opinião sobre o vestido. Ligue quando o Pedro estiver melhor. E com um clique seco, a ligação se encerrou, me deixando olhando para a tela escura do celular, as palavras da minha mãe ecoando na minha mente como um mantra doloroso, sempre buscando atenção e mais caráter. Senti uma onda de náusea me invadir. Como ela podia ser tão cruel? Como podia comparar meu filho, uma criança de 7 anos lutando para respirar, com uma busca por atenção? E o que ela queria dizer com mais caráter? Que ele deveria ser mais forte, mais resiliente para não incomodar a família com suas crises de asma? Aquele comentário me atingiu no âmago, despertando uma raiva que eu não sabia que possuía. Naquele momento, sentada ao lado da cama do meu filho, sozinha e desamparada, a ficha finalmente caiu. Eu havia passado a vida inteira tentando agradar meus pais, buscando sua aprovação, me esforçando para ser a filha perfeita. E a recompensa? Indiferença, negligência e agora acusações cruéis. Aquele telefonema tinha sido a gota d'água. Algo dentro de mim havia se quebrado e eu sabia, com uma certeza avassaladora, que as coisas não poderiam continuar da mesma forma. Uma enfermeira jovem, talvez recém-formada, mas com aquela eficiência calma que é tão reconfortante em um ambiente hospitalar, entrou para verificar os sinais vitais de Lucas. Ela sorriu gentilmente para mim enquanto ajustava o gotejamento do soro. Ele estava perguntando pelos avós, comentou, sem me olhar diretamente. Eu disse que eles provavelmente viriam em breve. Senti um nó na garganta. Obrigada, respondi automaticamente, desviando o olhar para Lucas, que dormia profundamente. A enfermeira percebeu meu desconforto e adicionou, com um tom mais suave. Ele mencionou que eles prometeram levá-lo ao cinema hoje. Ficou bem animado quando eu disse que talvez eles possam remarcar esse passeio para quando ele estiver melhor. Um aperto ainda maior se formou no meu peito. Eu e Lucas estávamos contando os dias para aquela saída. Meus pais raramente propunham programas com ele, e quando o faziam, se tornava um evento especial, carregado de expectativa para o meu filho. A ideia de ter que contar a ele que os avós não viriam, mais uma vez, me causava uma dor profunda. Naquele instante, meu celular vibrou com uma nova mensagem. Peguei-o rapidamente, esperando que fosse Pedro. E era. No aeroporto, embarco em 45 minutos. Seus pais estão aí? Olhei para Lucas, tão pequeno e indefeso naquela cama. Olhei para a tela do celular, para a pergunta simples e direta de Pedro. A verdade era tão dolorosa que eu hesitei por um momento antes de responder. Mas eu não tinha energia para inventar desculpas para mascarar a crueldade da minha família. Digitei um simples não e bloqueei a tela do celular, deixando-o de lado na mesinha ao lado da cama. As horas seguintes pareceram se arrastar lentamente. Eu fiquei ali sentada ao lado de Lucas, observando seu sono, acariciando sua pequena mão. A cada bip do monitor, meu coração dava um salto. A imagem dos meus pais brindando com champanhe na joalheria voltava à minha mente, me causando uma pontada de raiva e frustração. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, senti uma mão suave tocar meu ombro. Olhei para cima e vi Pedro, com o rosto marcado pela preocupação, e um pequeno dinossauro de pelúcia nas mãos. Ele me abraçou demoradamente, sem dizer uma palavra, mas naquele abraço senti todo o apoio e o carinho de que eu tanto precisava naquele momento.
Era como se ele soubesse exatamente o que eu estava sentindo: a dor, a solidão, a exaustão. Nos separamos do abraço e Pedro olhou para Lucas, que ainda dormia. Como está o nosso campeão? Ele perguntou, a voz suave e carregada de afeto. Melhor, respondi, um fio de esperança surgindo em meio à minha angústia. O médico disse que provavelmente terá alta amanhã, se a noite correr sem complicações. Pedro assentiu, acariciando suavemente os cabelos de Lucas. Então, ele se virou para mim, seus olhos encontrando os meus. Seus pais? Ele perguntou, a voz carregada de uma compreensão silenciosa. Neguei com a cabeça, um nó se formando na minha garganta. Estão com a Camila, comprando flores para a festa. A expressão de Pedro se fechou e eu pude ver a indignação em seus olhos. Mas ele não disse nada, apenas apertou minha mão com força, transmitindo um apoio incondicional que valia mais do que qualquer palavra.